Eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES do Rio de Janeiro. A gente está aqui hoje para mais um bate-papo no nosso podcast temático com o tema da saúde da população negra. E eu gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que estão aí nos acompanhando nesse podcast. E também gostaria aqui hoje de agradecer a presença do Richarles Martins, que é pesquisador e coordenador executivo do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro. Richarles, o tema da saúde nas favelas é um tema específico, mas diretamente atravessado pelo tema da saúde da população negra. Eu te agradeço a presença e te pediria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. Olá, boa tarde. É uma alegria estar aqui com o COSEMES RJ, podendo contribuir com esse mês, que é um mês fundamental para todas e para todos nós, um mês que pauta daqui a pouquinho o Dia Nacional de Mobilização para a Saúde da População Negra. Eu sou Richarles Martins, pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas acima de tudo um militante histórico, um ativista no campo da saúde da população negra, que atua há alguns anos na construção da promoção da equidade racial no campo da saúde. A minha trajetória perpassa as lutas pela ampliação e promoção dos direitos humanos na saúde, especialmente da população negra brasileira, né? Tive a possibilidade de representar as redes de saúde da população negra como Conselheiro Nacional de Saúde, no nosso Conselho Nacional de Saúde, o CNS, há quase 15 anos atrás, e tenho muito compromisso com essa agenda, e é um dos temas que eu pesquiso ativamente, seja no meu mestrado, e também sou doutor em saúde coletiva. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada. É alegria nossa. Richarles, você trabalha aí na coordenação executiva de um plano integrado para a saúde nas favelas. Então, minha primeira pergunta para você seria como essa pauta da saúde nas favelas é atravessada pela pauta antirracista, do seu ponto de vista. Essa é uma pauta, né? Pensar a produção de uma agenda que trabalhe os temas da promoção da equidade de saúde, considerando territórios vulnerabilizados, como favelas e comunidades urbanas, é um tema central para a promoção da equidade racial em saúde. Seja porque hegemonicamente a gente tem uma concentração nas favelas maior do que a média da população brasileira de populações negras, então isso por si só já justificaria, né, a gente pensar essa intersecção das agendas de território e raça, né? Em muitas das favelas brasileiras, a maior parte da população que reside nesses territórios são pessoas negras, mas de um modo acima da média da proporção da população negra em âmbito nacional. De forma muito direta, né, na composição da história da ocupação das favelas, né, no Brasil, você tem majoritariamente um processo de ocupação que se relaciona pela ausência de moradia e de habitação. E esses sujeitos são diretamente sujeitos racializados, né? Então tem uma relação direta que se relaciona com a ausência de moradia, a ausência de habitação adequada e os efeitos desse processo sobre a saúde das populações e o atravessamento direto com a composição racial. Nesse sentido, pensar uma agenda que se proponha a construir ferramentas que visibilizem a necessidade da gente evidenciar as dinâmicas territoriais, os efeitos das dinâmicas territoriais nas determinações sociais de saúde é fundamental, porque quando a gente pensa a construção de indicadores em saúde, né, das estruturas que atravessam o direito ao acesso à saúde, a qualidade da saúde, diretamente, né, no que a gente está falando, né, mais diretamente dos serviços à população,
As favelas e periferias, elas são espaços onde o acesso aos equipamentos de saúde, eles são mais limitados, e o acesso aos equipamentos de saúde sendo mais limitados, a gente tem diretamente uma sobreposição das questões raciais numa análise mais integral, né? Então, por exemplo, quando a gente analisa os dados do último censo demográfico de 2022, que apontam que na média das favelas brasileiras no Brasil, né, e os dados do censo demográfico têm uma importância muito grande para todos, para todas nós que trabalhamos na construção de políticas públicas, né, por serem os dados que têm a dimensão municipal, os dados que conseguem dizer sobre a fotografia dos mais de 5.500 municípios brasileiros, né. Então, quando a gente analisa o censo demográfico sobre favela, o último censo demográfico de 2022, é muito interessante pensar que, por exemplo, para cada 16 equipamentos religiosos que a gente tem em favela, a gente tem um equipamento de saúde, né? E isso diz Caramba, muito sobre a limitação de acesso aos serviços de saúde que caramba. chegam nas favelas brasileiras, né? E isso tem uma relação direta, né? As favelas brasileiras são espaços de maior concentração da população negra. Então, se a gente tem aproximadamente 55% da população negra no Brasil, as favelas brasileiras, num modo geral, a gente tem 70, 80, em alguns casos 85% de população negra. Então, quando a gente analisa a perspectiva do não acesso à saúde para um determinado território, não dá para considerar quem são os sujeitos racializados que compõem esse território, porque isso diz muito diretamente sobre a possibilidade que a gestão pública estatal tem de responder sobre as necessidades de uma parcela da população. Sim, sim. Richarles, você toca em pontos interessantíssimos, porque, de certa forma, as comunidades, né, com maior vulnerabilidade, de certa forma, são um operador de racismo, porque, de alguma forma, a restrição de direitos e de acesso, né, à saúde, por exemplo, é um meio de operar esse racismo estrutural aí que ainda nos atravessa, né? Por outro lado, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma construção de um imaginário que exatamente por essas limitações no acesso, esse imaginário ele produz uma grande negativação da favela e do território periférico. E eu Uhum. abro até um parêntese aqui, porque o próprio termo favela, assim, eu faço essa conversa aqui, por exemplo, do ponto de vista do COSEMES, que representa 92 municípios. E um município do interior, de pequeno porte, às vezes ele pode achar assim: favela não sou eu, favela é lá o Rio de Janeiro, aquilo que aparece, né? Aquilo que ele vê na televisão. Quando na realidade o próprio território, o município de pequeno porte, o município do interior, ele também tem territórios vulnerabilizados com marcadores diferentes de acesso a serviços, seja de saneamento básico, seja de moradia, né, de acesso à educação e à saúde. Mas tem esse reforço aí só de uma negativação também. Eu entendo que é preciso que os municípios considerem a característica de cada território para intervir. Então, os territórios, né, as comunidades vulneráveis precisam ser entendidas até para ser construídas as ações. Mas a gente também fica pensando aqui na potência dos territórios, porque senão a gente fica só com uma visão de que, olha, que horror, favela, falta de segurança, né, a propaganda, a matéria no jornal sobre o tiroteio. E assim, favela não é só isso, o território periférico não é só isso. Eu te pediria que você comentasse um pouco para gente, você que trabalha, né, num plano integrado de saúde das favelas,
Comentar um pouco sobre as potências desses territórios e até como essas potências podem se articular para que se alcance mais direitos e cidadania. Muito obrigado pela intervenção, pela pergunta. Eu acho que você trouxe elementos que tocam na raiz, da discussão sobre periferia, favelas, comunidades urbanas, né? A gente tem, historicamente, todo um processo de identificação, né, sobre o que é favela, que nomenclatura, inclusive, até pouco tempo atrás, inclusive, né, a nomenclatura oficial, né, nos censos demográficos que sinalizava sobre esse conjunto de territórios, chamávamos de territórios de aglomerados subnormais, né? Já Uhum. apontando para um estigma, né? O que que é normal e o que que é Sim, subnormal, né? sim, Então, a própria nomenclatura, né, de apontar o termo favelas e comunidades urbanas como espaços que possuem características diferenciadas, né? Como em alguns casos, né, o que caracteriza uma ausência, uma má qualidade de saneamento básico, uma dificuldade no que tange a um déficit habitacional, né? Algumas dinâmicas associadas à exposição à violência de uma outra ordem que em outros uhum, territórios. sim, Essas características, né, que apontam, elas estão presentes em maior ou menor grau na totalidade dos municípios brasileiros, né? O sim, que a gente observa é que, por exemplo, quando a gente pega a realidade dos 92 municípios brasileiros, né, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, tem aproximadamente 20 territórios nomeados pelo censo demográfico como favela, mas cidades como Teresópolis e Angra dos Reis têm mais de 30 e 40% do seu território nomeados como favela. Ou olha, seja, isso já dá a dimensão de que a discussão sobre favela é uma discussão que está presente no território fluminense, né? Em Campos Goytacazes, nós, enquanto Fiocruz, temos projetos apoiados em saúde nas favelas em Campos Goytacazes, em Itaperuna, no oeste fluminense, no norte fluminense, em Teresópolis, em Angra dos Reis, em Volta Redonda, né? Dando uma dimensão na região dos lagos, na Baixada Fluminense, dando uma dimensão da complexidade que é pensar essa dimensão de saúde de território. A partir do que você trouxe, me parece muito importante, né, compartilhar que a dimensão analítica que a gente traz, né, para a gestão pública, né, para as autoridades sanitárias em saúde, quando a gente está pensando esse tema, é sempre trazer de forma muito nítida que favelas e comunidades urbanas são espaços, são territórios que apresentam indicadores diferenciados no que tange a acesso aos serviços de saúde, né? E a elementos fundamentais para a gente pensar uma perspectiva de saúde integral, acesso a saneamento básico, acesso à educação regular em qualidade, porque se você tem, por exemplo, uma exposição a uma violência armada, as escolas ficam fechadas. Se as uhum, escolas ficam fechadas, você tem menos acesso à educação, e educação é um elemento fundamental de compreensão do direito à saúde, ou seja, tem uma relação que está diretamente ligada dentro da perspectiva que nós temos, né, enquanto Sistema Único de Saúde, de pensar a saúde a partir de uma dimensão integral, né? Saúde se relaciona com a promoção da saúde, saúde se relaciona com a educação, ou seja, favelas apresentam indicadores que são diferenciados de alguns outros territórios. Esses indicadores diferenciados, eles por vezes afetam diretamente o direito ampliado e humano à saúde. Por outro lado, a gente também sempre afirma que favelas são espaços de potência, de criatividade, de produção de tecnologias sociais em saúde, de organização do território, de observação de experiências multifacetadas de vigilância popular em saúde, elementos uhum, fundamentais para a construção do nosso Sistema Único de Saúde. Então, se de um lado a gente tem sim elementos que falam de violação de direitos que afetam diretamente a promoção de um direito humano à saúde em favelas e periferias, né? A ausência de saneamento básico, questões associadas ao alto déficit habitacional, questões associadas à educação, a emprego e renda, né? Uma diferença de desigualdade de renda do que em outros territórios, e esses elementos compõem uma dimensão ampliada em saúde. Você tem menos equipamentos públicos de saúde do que em outros lugares. Tudo isso compõe um mosaico fundamental para a gente entender a composição da política, da gestão, da organização dos serviços de saúde. Você tem
elementos de solidariedade que são fundamentais, a organização de censos populares de saúde que conseguem chegar aonde a estrutura censitária oficial do Estado brasileiro não chega de uma forma mais facilitada. É muito mais fácil, né, para uma associação de moradores que está implicada no tema da saúde, auxiliar, né, os institutos oficiais de pesquisa a que aquela pessoa, aquele residente, abra a porta para responder uma pesquisa, do que meramente sem a participação da sociedade civil organizada. E isso a gente vê muito nas organizações dos projetos. Hoje, desde 2020, a Fiocruz tem uma estratégia no Rio de Janeiro, que é o Plano Integrado de Saúde nas Favelas, né? Que é nada mais do que uma junção de institucionalidades, entre elas o COSEMES RJ, né, Uhum. universidades, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o conjunto de parlamentares no seu mais diverso espectro político, né, que apoia com dotação orçamentária esta agenda, e a gente faz chamadas públicas para apoiar organizações de base comunitária em favela para que elas se envolvam no tema da saúde. Então a gente analisa projetos e a gente apoia, fomenta agendas que se relacionam com o tema da saúde para pensar a implementação, né, de uma rede que possa contribuir com a gestão pública municipal para ampliar a participação de sujeitos das favelas nas políticas de saúde. Então, tem iniciativas das mais diversas, é a maior estratégia específica que pensa a saúde nas favelas no Brasil, já apoiou com mais de 20 milhões, mais de 176 projetos em 33 cidades do Rio de Janeiro, ou seja, né, quase um terço do território do Rio de Janeiro tem iniciativas apoiadas para pensar o protagonismo da sociedade, ou seja, a partir do princípio da participação social do SUS, como a gente pode envolver e ampliar a sociedade civil no apoio à gestão pública municipal para as agendas de saúde na favela. E isso me parece que é talvez o melhor exemplo da potência que você traz na sua intervenção, de como as favelas em parceria, e aí em parceria com universidades, em parceria com a gestão pública municipal, com as autoridades sanitárias municipais, em parceria com o parlamento, né, como as organizações sociais, elas são motores fundamentais para auxiliar o controle social em saúde, identificar organizações, agentes públicos, chegar de uma forma mais rápida a espaços e estratégias que, por vezes, nós, enquanto gestão pública, não conseguimos chegar em territórios complexos. Então, a gente tem aí uma gama de exemplos que vão desde produção de peças de comunicação em saúde com linguagem acessível, usando o funk, usando o rap, usando uma linguagem de aproximação com crianças e adolescentes, projetos que especificam diretamente o tema de saúde da mulher negra, né, em favelas. Uhum. Então, Uhum. pensando o tema, né, da associação específica com a discussão de saúde da população negra, projetos interessantíssimos que fazem, né, grupos específicos para entender quais são os entraves da incidência e que limitam a chegada de mulheres negras, por exemplo, aos serviços de saúde. Discutem esses temas com mulheres negras, ativistas e não ativistas desses territórios, para pensar elementos para diminuir essas barreiras de acesso e que afetam a qualidade dos serviços. Então, são projetos que vão trabalhar com cultura, arte, cultura e saúde para jovens negros, majoritariamente jovens negros nessas favelas, envolvendo esses sujeitos nas ações de saúde, né? Pensando, né, mais diretamente, a gente teve uma ação, se posso exemplificar, o 10 de fevereiro, que é o Dia Estadual de Saúde nas Favelas, que foi do enfrentamento à dengue. Como é que a gente coloca essa sociedade civil numa agenda de vigilância popular e territorializada em saúde? Porque não adianta meramente, né, as nossas autoridades sanitárias sinalizarem as medidas de prevenção à doença se essas medidas não são incorporadas pelos sujeitos nos territórios. Então, envolver a sociedade civil, e especialmente as favelas, na construção de uma agenda pública de saúde, é
entender de forma muito latente que favelas são extremamente espaços históricos de resistência e de organização popular territorial, na qual, acima de tudo, o elemento da solidariedade é um eixo central. E em sociedades como a nossa, né, marcadas por processos de desigualdade históricos e seculares, com base no racismo, com base, né, em elementos de patriarcado, de desigualdades de gênero, de classe, a solidariedade é algo fundamental e é, acima de tudo, a base do nosso sistema único de saúde. Ou seja, recordar o princípio da solidariedade, que está muito presente na construção histórica das favelas, é o que a gente chama, né, de evidenciar as enormes tecnologias sociais de saúde presentes nesses territórios. Sim, sim. Richarles, eu gosto muito desse podcast. Declararei isso através de você, porque eu fico assim, eu tenho contato com profissionais e experiências riquíssimas. Até fechando dentro do que você foi falando, o que eu pensei é que, na verdade, se as favelas se organizam, né, em redes solidárias e em potências, até para oferecer subsídio ao poder público, né, para que o Estado entre, né, isso me fez lembrar também que é preciso que os profissionais também façam o mesmo. Sim, Porque tem aí, a gente tem aí no debate da equidade, o que acontece é que para a gente tratar de forma específica o território, a gente precisa saber se aproximar, olhar com olhos que não sejam os olhos de nossas referências, né? E o SUS ele é operado às vezes majoritariamente do ponto de vista de formulação e gestão, muito mais pela classe média ou pelas classes mais privilegiadas. E o que eu estou tentando é fazer aqui a coisa de que, assim como a favela pode se organizar para que o SUS chegue até ela, é importante a gente alertar que os profissionais precisam, né, se desmontar ali e se qualificar no sentido de eles chegarem, né, de eles entenderem até aquele território que não é o território onde eles circulam socialmente em suas vidas, onde eles foram formados, mas é onde o SUS precisa operar. Te agradecer muitíssimo, agradeço. foi riquíssimo, muito obrigada pela oportunidade. Em nome do COSEMES, parabéns pelo teu trabalho e muitíssimo obrigada.